Oi, gente! Eu fiz essa aula aqui para mostrar rapidinho como é que a gente faz para programar uma aula aqui no Google Classroom. Porque o que que acontece? Se a gente cria uma aula, por exemplo, eu vou criar uma aula teste aqui, tá? Aula teste. E eu já posto ela, por exemplo, postei minha aula, tá? Quando eu venho aqui para o mural, a minha aula teste vai aparecer aqui, ó. E aí fica um pouco confuso aquele monte de aula, será que é aula, será que é mural, né? E se a gente, por exemplo, quer adiantar as coisas e já deixar as aulas organizadinhas antes de começar o semestre, ela fica exposta aqui. Então tem uma maneira de fazer isso, que é o seguinte. Por exemplo, essa aqui agora eu vou excluir. Não, vou deixar para mostrar depois. Eu vou criar uma aula, tá? Por exemplo, vou criar aqui uma aula que não vai ter atividade. Aula teste 2, tá? Em vez de postar, eu vou programar essa aula. Olha ali, eu vou ali no botãozinho, nesse botão aqui, ó. E em vez de postar, eu vou em programar. E aí eu vou programar ela, por exemplo, para o dia 13, eu vou programar lá para o dia 24 de setembro. Programei. O que que acontece? Essa aula vem para cá, ela fica aparecendo assim para mim nas atividades, tá? E ela tá programada para o dia 24 de setembro. Ou eu posso também salvá-la em rascunho, por exemplo, assim, ó, se eu quiser, em vez de programar, agora eu não consigo mais mostrar, mas eu posso salvá-la como rascunho. E o que que acontece aí? Quando eu venho aqui, ó, a minha aula teste 2 não aparece aqui, só tá aparecendo essa aula teste 1, que se eu excluir ela aqui, ó, excluir ela, não existe, porque essa aqui é só teste mesmo, eu volto aqui no mural e não aparece nada. Entende? Então fica só um muralzinho mesmo e, claro, depois que as aulas forem postadas, elas vêm para cá. E também, ao invés de fazer a programação, dá pra gente salvar como rascunho, por exemplo, assim, aula teste 3, eu vou programar. Aqui, ó, na hora de criar atividade, eu vou salvar rascunho, porque, eu não sei que dia eu vou dar essa aula, eu só vou criar. Então, ela vem pra cá e ela também não aparece no mural, porque ela tá só como rascunho. Aí, clica aqui, ela tá aqui. Só isso. Tá bom? Então é uma maneira da gente ir criando as aulas, tu pode deixar todo o teu semestre pronto, programado com todas as aulas para ti não te perder, e as aulas não ficam aparecendo para os alunos, porque também não tem interesse de que os alunos cheguem no primeiro dia de aula e já estejam todas as aulas postadas, né? Vai dar um nó no cérebro dos alunos. Então, essa é uma maneira legal de fazer. Tá bom? Era isso.